Estamos de volta com o Giro Tecnológico, uma parceria da Fundação MS com a AgroBrasil. Estamos falando hoje no programa sobre fungicidas em milho e nós vimos no bloco anterior que apesar de um controle eficiente dos produtos de alguns fungicidas na ocorrência, no desenvolvimento de algumas doenças no campo, nós não tivemos um incremento significativo na produtividade, ou seja, nós não tivemos um ganho real na produtividade em função desse controle de doença. Se você ficou com alguma dúvida sobre aqueles produtos, aqueles posicionamentos que foram passados no bloco anterior, mande as dúvidas para nós no endereço que aparece abaixo no vídeo que nós vamos responder no próximo bloco. Bom, voltamos ao programa aqui então. Por que nós controlamos as doenças no milho e nós não observamos um ganho em produtividade? Então, para responder essa pergunta, não tem como a gente não voltar nesse triângulo de doenças que foi a primeira figura que nós mostramos no programa de hoje. Para mim ter o desenvolvimento de doença no campo, para ocorrer o desenvolvimento da doença no campo, eu preciso de ter o patógeno na área. No caso da área experimental que eu mostrei no bloco anterior, nós tínhamos 3 doenças no campo, nós tivemos um ambiente favorável para o desenvolvimento, porque a doença se desenvolveu no campo, e nós tínhamos um hospedeiro, só que esse hospedeiro tem que ser suscetível. O detalhe desse triângulo é esse, um hospedeiro suscetível. Então, como eu disse para vocês, nós utilizamos o AG9010 Pro e agora é a hora que eu quero resgatar esse material de milho. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse material. Por que aconteceu esse comportamento de controle de doença e não incremento na produtividade? Então, fomos buscar na Embrapa Milho e Sorgo e nós encontramos esse trabalho do Dr. José Carlos Cruz e colaboradores, onde eles fizeram a caracterização de 467 cultivares de milho. Então esses caras cultivaram 467 materiais de milho e fizeram um screening, uma caracterização completa sobre o comportamento de cada material, quantas doenças, todas as doenças, sanidade de como, sanidade de grãos, enfim, uma infinidade de variáveis. Esse material está disponível na internet, é gratuito, é só entrar no site da Embrapa Milho e Sorgo que você vai ter acesso a essas tabelas com todos esses materiais e toda essa informação. E também saiu na revista Cultivar agora recentemente, então mais uma forma de acesso a essa informação, tá certo? Bom, voltamos ao nosso material AG9010 Pro do nosso experimento, tá certo? Do nosso ensaio. Gente, as doenças que nós observamos, ferrugem polissora, mancha branca e eumintosporiose. Qual é a característica desse material AG9010 Pro dentro dessas doenças? Como que ele se comporta quando ele é atacado por essas doenças? E aí eu já faço um parênteses. A G9010, se ele é convencional, se ele é Pro ou se ele é Yieldgar, em termos de doença, ele não vai ter diferença entre os materiais. A carga genética do milho é a mesma. A única coisa que muda, no caso do Yieldgar e do Pro, são os genes que codificam para proteínas que conferem resistência às lagartas. Tirando isso, o material ele tem um comportamento exatamente igual. Então, por isso que nessa tabela aqui que vocês observam, eu coloquei os 3 materiais onde a gente consegue ver que eles são, em termos de doença, bem iguais. Então, para a ferrugem polissora, os 3 materiais da linha AG9010, o convencional, o Yieldgar e o Pro, eles são moderadamente tolerantes a essa doença, certo? Para a mancha branca também, moderadamente tolerantes. E no caso de eumintosporiose, esses materiais são tolerantes a essa doença, tá certo? Então, o que isso me diz? O que significa eu falar que um material é tolerante? O que essa informação me passa? Então, vamos lá. Tolerância é a habilidade de uma cultivar com o mesmo potencial produtivo que outra ser menos afetada na sua produção com a mesma intensidade de doença, certo? Então isso já é uma definição bem complexa, então nós vamos gastar um tempinho aqui para explicar isso em outras palavras, tá certo? O que isso me fala? Se eu tiver 2 materiais com a mesma capacidade de produção, quando eu tenho incidência de doença igual, um produz mais do que o outro. Então, se a gente observar nessa imagem aqui, a cultivar 1 e a cultivar 2, tá certo? Não importa do que é. No caso aqui é soja, mas é só um exemplo para a gente ilustrar essa definição. A barrinha azul, gente, é a intensidade de doença. Então, a gente vê que a cultivar 1 e a cultivar 2 estavam sobre a mesma intensidade de doença, ou seja, a mesma quantidade de doença no campo. Só que a cultivar 1, se a gente olhar a barrinha vermelha, produziu mais do que a cultivar 2, certo? Então o patógeno nessa condição aqui danificou mais a cultivar 2 do que a cultivar 1. Então isso me diz que a cultivar 1 é uma cultivar tolerante, certo? Essa é a definição, é um conceito estritamente ligado à produtividade. Não importa se o material está completamente danificado pela doença, ele me reflete na produção, especificamente na produção. Nada tem a ver com a sanidade visual do material.
Essa sanidade visual que a gente fala, que a gente vê muito no campo, é o que a gente chama de resistência. Mas resistência, na verdade, é uma característica de uma planta restringir o desenvolvimento do patógeno e da doença. Ou seja, nada mais é do que a planta segurar o desenvolvimento do patógeno. O patógeno se desenvolve menos. Então, se a gente olhar essas duas imagens que nós temos aqui, esse é um campo de milho lá em São Gabriel do Oeste, que a gente cultivou na safrinha de 2013. O RB 9110 Yildiger está com bastante ocorrência de mancha branca nas folhas. Se a gente pegar o DKB 340 Pro, ele está praticamente sem a ocorrência de mancha branca, certo? Então é visual. Eu não consigo saber em termos de produção, mas visualmente falando, o RB 9110 ele é mais suscetível do que o DKB 340, certo? Gente, esse conceito de resistência, ele é especificamente ligado à beleza do material, tá certo? Se o material é mais bonito do que o outro, ele é mais resistente do que o outro. Não significa que isso vai se refletir na produtividade lá na frente, tá? O milho é uma planta completamente diferente de soja, então se a gente pensar em soja, o raciocínio é outro, nós temos que pensar de outra forma, tá certo? Esse raciocínio ele é válido para o milho, tá bom? Então, tolerância, gente. Tolerância é um conceito condicionado por gene, então é intrínseco da planta. Ou a planta é tolerante ou ela não é tolerante. E como que eu faço essa caracterização? Como que aquele pessoal da Embrapa fez a caracterização? Eles colocaram diversos materiais em uma condição de alta severidade, ou seja, em condições ideais para o desenvolvimento das doenças, certo? Então as doenças se desenvolveram com todo vapor, vamos dizer assim, e aí a gente conseguiu medir no final do experimento a produtividade para caracterizar os materiais se são tolerantes ou não, certo? Então é um conceito estritamente ligado geneticamente, a capacidade genética do material, e a caracterização deve ser feita pontualmente, ou seja, eu não posso pegar um material que tem o desenvolvimento melhor em uma região do Brasil e plantar ele em outra região, porque como é uma característica genética, o ambiente pode influenciar a expressão dos genes do material. Então eu tenho que plantar o material dentro do local adequado pelas empresas, direcionado pelas empresas, e dentro da janela de plantio adequada. Quando eu falo de resistência, ela não necessariamente se reflete a produtividade, certo? É apenas o salão de beleza, vamos dizer assim, dos materiais. E é relativo, ou seja, se eu pegar uma folha, no caso daquelas imagens que eu mostrei, uma folha que esteja mais atacada ainda do que aquela que eu mostrei, a que era resistente, ela se torna suscetível, certo? Então a gente tem essa variação em função de comparação. Então resistência é comparativo, a tolerância é entre o próprio material mesmo, tá certo? Bom, para a gente não ficar só na teoria, porque a gente sabe que a teoria na prática pode ocorrer algumas diferenças, então eu separei alguns trabalhos, eu não vou me entrar muito nos detalhes do trabalho. O que eu quero falar desse trabalho? O pessoal fez um ensaio com o material Celeron TL e com o material Status TL. Diversas aplicações em momentos diferentes, um trabalho parecido com o que eu mostrei para vocês, e eles observaram que o Celeron teve um aumento significativo na produtividade quando a aplicação foi feita principalmente no pré-pendoamento. No caso do Status, gente, não teve diferença significativa. Então quem plantou Status não precisa aplicar o produto o fungicida para controle de doença, porque ele não vai responder a essa aplicação, certo? Bom, então já é um cenário mais parecido com o que a gente viu. Então isso não é tão teoria quanto a gente imaginava. Isso realmente ocorre na prática, isso pode ser aplicado para a prática. Só que nós não ficamos satisfeitos, a gente continuou buscando. E a gente viu um outro trabalho bem parecido, pode passar? Isso. Onde foram testados o material AG7000, Impacto e o material P30K75. Então, também foram feitas diversas aplicações em momentos diferentes de aplicação, certo? Para ver o controle de doenças em cada material. O que os autores observaram? O material Impacto não respondeu à aplicação de fungicida. Então, a testemunha sem aplicação produziu igual aos tratamentos, estatisticamente igual aos tratamentos que tiveram aplicação de fungicidas. Já os materiais AG7000 e P30K75, eles tiveram um aumento significativo de produtividade. E então eles responderam à aplicação nesse caso, tá certo? E uma coisa interessante desse trabalho aqui, eles fizeram uma análise de custo, a viabilidade econômica dessa aplicação. Então o que eles observaram? No caso do material Impacto, a gente teve em alguns momentos receitas negativas. Claro que nós tivemos receita negativa, nós fizemos a aplicação de produto, tivemos gasto com inseticida, o gasto com fungicida, o gasto com maquinário, com mão de obra, e nós não tivemos um retorno em produtividade, então a nossa entrada ficou a mesma e a nossa saída ficou maior.
então a gente reduziu a rentabilidade, certo? Então esse é o cenário que a gente observa e nós temos que entender como é que cada material se comporta para aí sim, dentro do material que nós escolhemos plantar, definir qual que vai ser o manejo de doenças, se vai ser necessário uma aplicação, duas, ou no V8 ou no pré-pendoamento, fazer esse jogo de estratégia de controle de doença. Bom, o que a gente conclui, gente, então, dessa nossa conversa nesse bloco? É evidente que os fungicidas controlam doenças. Gente, se nós compramos um produto, um fungicida registrado pelo Ministério da Agricultura, nós esperamos que ele controle as doenças que estão na bula. Porque se eles não controlarem as doenças que estão na bula, nós temos que fazer alguns processos aí para verificar o que está acontecendo. Porque se ele está registrado, ele tem uma eficiência comprovada por diversos trabalhos, tá certo? Então é uma ferramenta, o fungicida é uma ferramenta de controle de praga, de doença no caso do milho, certo? Só que os fungicidas, eles aumentam a produtividade dos materiais mais suscetíveis. Se o material não for suscetível ao ataque da doença, ele não vai responder àquela aplicação, porque ele consegue aguentar a pressão que a doença faz no material, certo? Então, a doença se desenvolve no material, mas não causa uma quebra de produtividade, então isso deixa um cenário mais tranquilo para a gente trabalhar. E os híbridos tolerantes, como a gente viu no nosso ensaio, eles não respondem a essa aplicação ou eles precisam ser muito atacados, tá? É importante a gente falar isso e voltamos no próximo bloco, que se você tiver alguma dúvida, a gente tem o endereço aqui embaixo para vocês mandarem para nós.